Então, gente, apesar do livro ter um ritmo, assim, digamos, leve, rápido, solto, né? Sei lá, livre, leve, solto. Não é um cara qualquer falando sobre Bitcoin, certo? E então eu fiquei bastante impressionado. O currículo do coautor, né? Do Alan também é legal, né? Mas ele já é mais a parte assim do o cara que faz, né? Alan teve o mesmo início no Bitcoin do Vitalik. Vitalik começou Aham. a mexer com Bitcoin porque ele recebia Bitcoin para fazer relatório de Bitcoin. Alan foi a mesma Uhum. coisa. Alan começou a trabalhar com Pantoja, com vários caras do meio, recebendo dinheiro para produzir material, relatório e tal. O início da vida de Alan no Bitcoin foi mesmo do Vitalik. 2016, Aham. 2015, Alan insistia que a gente escrevesse alguma coisa e tal. Ele dizia, não, porra nenhuma, não tem mercado para isso, não tem mercado para isso. A gente começou a desenvolver um livro que tratava das coisas, que a gente comentava nos grupos, tipo assim, mercado descentralizado de morte. Tem pessoas que não tem como falar inglês, o cara não entende o que é o mercado descentralizado de morte, como é que funciona o mercado de aposta de morte. Por exemplo, teoria das bandeiras. O Não pode... tu tá falando do Assassination Politics do Exatamente, Jim Bell. exatamente. É Jim Bell, não é isso? Perfeito, exatamente. Tipo assim, aquilo ali, na minha opinião, se você entender a governança, como aquilo funciona, você vai ver que aquilo é mais inevitável, mais inexorável do que ler Democracia, Deus que falhou. Aquilo ali é mais forte, uma mensagem mais forte do que a de Hope, porra. Porque aquilo tá dizendo, né, meu irmão? Não importa Uhum. quem tem razão, essa porra, na hora que isso aqui funcionar, acabou, não é isso ou não? É. Tipo, aquilo lá ferrou pra quem quer mandar na vida dos outros. Por exemplo, você explicar o cara, dizer, olha, bicho, Uhum. você vai ganhar 50, 100 milhões de reais, você não precisa pagar nunca mais imposto de renda. Tem países que vendem passaporte para você não precisa nem pisar lá. É 100 mil euros, 100 mil dólares, 150 mil dólares, ele dá passaporte para sua família inteira. Tem vários países. Você pode ter residências múltiplas, isso é legal no Brasil. Você pode residir em vários países e pegar uma parte do seu patrimônio e colocar em cada lugar. Explicar flagship theory, por exemplo. Você não pode morar no lugar onde está seu patrimônio, você não pode morar no lugar que está sua principal renda. Você tem que dividir. Não é assim que você diversifica seu patrimônio, você tem que ter gestão de risco em relação aos países que estão nos seus ativos. Se sua renda, seu patrimônio, sua cidadania estão no mesmo lugar, você tem um pepino ali, você perdeu sua vida, não é isso? Uhum. É isso. A gente começou a escrever sobre essas coisas, sobre flagship, sobre planejamento tributário, sobre seasteading, sobre mercado descentralizado de morte, sobre as implicações mesmo sociais, econômicas da bitcoinização. Só que a gente percebeu que uma porra dessa nem ia vender 100 exemplares, Edson. Você concorda comigo? Não ia Uhum. ter mercado para isso. Aí esse Certo, primeiro livro, certo. esse Red Pill, é uma pequena parte da história do Bitcoin. Tem aí, inclusive, os prints dos caras que disseram que iam dar a bunda se o Bitcoin batesse 1.000 dólares, 10 mil dólares, não é isso? Tudo isso aí. Super legal isso aí. Aham. Isso. Assim, a nossa história, que não pode ser apagada, ela tem que ser registrada, não é isso? Isso tem que ficar para a posteridade. Inclusive, o nível das pessoas que vão dizendo que o Bitcoin não vale nada, ele é decrescente. O cara que dizia que o Bitcoin era... Eu achava que o Bitcoin era pirâmide em 2012, 2013. Quando eu entrava na internet, era Bitcoin Rain, aquelas coisas, você só via o cara distribuía de graça. Porra, tinha falsa. Se o cara distribuía de graça, essa porra não tem valor nenhum, não é isso ou não? Sim, sim, O sim. nível da galera que vai considerando o Bitcoin uma merda, ele vai diminuindo. Mas a questão é a seguinte: você chega para um menino de 18, de 20 anos, ele acha que quem tem que decidir se uma criança tem que tomar ou não vacina é o Estado, porque ele não entende a complexidade da sociedade. O Milton Uhum. Friedman faz essa comparação com um lápis. Mas pega esse óculos aqui, pega um relógio. As 1.000 pessoas mais fodas do mundo não fariam sozinhas um relógio nunca. São de milhões de Sim. pessoas de escala, de milhões de pessoas para produzir um relógio de aço, velho. São milhares de componentes, tem pelo menos ali 30 materiais para ser minerados em locais específicos. A gente vive numa sociedade de uma complexidade que ninguém compreende nem 1% da cadeia de produção do nosso mundo. Se o cara não sentir humildade em relação a isso, o cara não vai sentir humildade em relação a nada. Tipo assim, o Jó teve que ser levado a Deus, né? Isso para ele ver o passado e o presente, para ele sentir como ele é pequeno em relação ao mundo e não poder ele prever, Sim. saber o que é o certo e o errado para os outros. Nós já podemos fazer isso sem intervenção de Deus. Basta você ler Hayek, porra. Não precisava nem roupa, não é isso? Sim. Na Sim. Jogue, para mostrar o Tem. passado e o futuro, para o cara reconhecer que ele não podia, que ele não é nada, que ele não tem como saber o que é o certo e o errado para os outros, não é isso? Sim, exatamente. Teve um documentário da BBC, né, em que um cara tentou fazer um hambúrguer, né? E o resultado, ele teve um trabalho do caralho e o hambúrguer não ficou bom, né? Eu não sei se você viu isso. Então você imagina, mesmo um produto alimentício relativamente simples, né? Fazer um hambúrguer, fazer um pão, né? Criar Fazer, um bicho, fazer fermento, meu irmão. Fermento é gerações de desenvolvimento. sim,
Você conseguir um Sim, fermento de sim, qualidade é coisa de séculos, porra. Pegando tripa de bicho, a porra toda, é simples, né? sim, Uma camisa. sim, Uma camisa, o cara ia ter que plantar o algodão, o cara ia ter que fiar o algodão. Você já viu uma roca? A maioria das pessoas, nossas bisavós não viram roca, porque a Revolução Industrial sim, acabou sim, com roca, né? A cada 30 horas de roca, era 5 ou 6 horas no palitinho para afiar o negócio, e aí a cada não sei quantas mil horas no palitinho era na máquina do pedal, né? Para costurar. Aí o cara acha hoje que a avó dele que costurava, que trabalhava, né? sim, sim. Ah, Mas o, sua avó trabalhava 100 vezes menos que a bisavó dela, não é isso? sim, mas assim, o ponto que eu só queria fazer, né, é que, tá, ok, a gente tá falando de, sei lá, um controle remoto, por exemplo, né? Pô, isso aqui, certo, tem uma complexidade considerável, qualquer pessoa consegue ver, né? Aí tu pensa um hambúrguer, né? Tá, um hambúrguer é pegar, sei lá, fazer um pão. Pão é farinha, né? Mas fermento, o Calma, fermento né? é gerações. Sim, Inclusive o sim, Danone, sim, mas... se, o Não, Danone, sim, o calma. Danone é o apelido do cara que arranjou o fermento que a porra deu certo do iogurte, não é isso? E o cara É, aplicou. é, é, eu sei, mas vamos lá, mas eu acompanho o meu raciocínio, né? Para uma pessoa normal que não pensou muito a respeito do assunto, certo? Fazer um pão tu junta lá farinha, água e fermento, né? Tá? Coloca num forno que tu consegue fazer de pedra, talvez, sei lá, assa, aí tu cria um bicho, mata o bicho, moe a carne, ou talvez não, sei lá, coloca no meio e ok, tu tem um hambúrguer. A pessoa vai pensar alguma coisa assim, né? Aí fizeram um documentário na BBC de um cara lá tentando fazer um hambúrguer, né? Do zero, né? Nem foi do zero, né? E o cara teve um trabalho do cão, não ficou bom o hambúrguer, né? Uma broa, né? Então, tipo, imagina computador, imagina as milhões de outras coisas que a gente tem no mundo absurdamente mais complexas do que um hambúrguer, certo? Mas pelo menos Era só um computador, por exemplo, você fazer um lápis, como aquele exemplo do Milton Friedman, tipo assim, qualquer sim. país do mundo consegue fazer um lápis sozinho, se ele tiver o minério. Fica uma coisa objetiva. Um iogurte já depende de bactérias específicas, que se não tiver aquela bactéria no país, você não tem como fazer do zero, não é isso ou não? É uma coisa, fazer uma Sim, sim. cerveja, é uma coisa artística, né? Você tem que ter as cepas para fazer aquela fermentação específica, né? Mas voltando Aham. ao livro, mas Edson, por exemplo, a maioria da sociedade, isso não é mencionado no livro, que a gente fala en passant, inclusive o livro é uma obra introdutória de formação de público. Eu já aceito de Uhum. adiantado qualquer convite que você me faça, embora eu acho que não existe público para. Tipo, não tem pessoas suficiente interessadas em ouvir o que eu tenho a dizer. O livro está vendendo bem, já teve mais de 2.000 acessos lá no site da Amazon, mas a maioria da galera que está acessando o livro são pessoas que já acreditam nisso. O cara não está ali para aprender nada, o cara está ali porque ele já acredita naquilo e ele quer reforço, inclusive reforço de nota de rodapé, de exemplos históricos, para a opinião que já é dele. E muita gente compra um livro, aconteceu 10 vezes, e depois compra 10 para empurrar no parente de Natal, não é isso? E eu vou colocar um outro ponto. Isso acontece comigo, tá? Muitas vezes eu compro livros, digamos assim, básicos, né, de assuntos que eu já conheço, porque eu quero conhecer argumentação básica, digamos assim, diferente das que eu conheço, para que quando Exemplo. alguém me faça, para que quando alguém, né, que é completamente fora do meio, venha me fazer alguma pergunta, eu consiga explicar melhor. Então, eu acho que esse também é um ponto. Muitas vezes alguém que já conhece Bitcoin, já sabe o que é, ok, o cara já está cansado de saber aquele assunto. Mas ele vai lá para ter mais base teórica, ter mais base argumentativa para tentar explicar melhor para as outras pessoas. Eu acho que esse também é um público.